Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e o vídeo de hoje é pra quem gosta de livros 5 estrelas e favoritos, ou seja, só tem livrão nessa lista. Faz um tempinho que eu queria mostrar pra vocês alguns livros que ganharam meu coração, que me emocionaram e que viraram favoritos, mas na correria dos últimos meses eu não consegui gravar esse vídeo. Mas chegou o momento, eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês, não só porque esses livros são favoritos e são 5 estrelas, mas porque existe um elemento em comum entre eles que eu quero que vocês descubram. Isso mesmo, eu vou mostrar os livros e aí vocês me contam depois nos comentários qual é o elemento comum entre essas obras. É algo que eu estou me desafiando a ler, saindo da minha zona de conforto, também aprendendo mais e trazendo mais diversidade, tanto aqui pro canal, como pra minha estante também. Algo que eu acho muito importante. Gosta de vídeo de listas aqui no canal? Então lembra de deixar seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda no WhatsApp, no grupo de leitura dos amigos, chama mais pessoas pra se inscrever aqui no Livros e Fuxicos. Uma das minhas últimas leituras em um livro que me roubou o fôlego, e assim, eu li num piscar de olhos, e quando eu terminei eu passei dias pensando nele, na realidade ainda estou, é Daqui para Baixo. Esse livro vai contar a história de um protagonista de 15 anos, ele se passa em 1 minuto, um pouquinho mais de 1 minuto, que é o personagem em andares, né, ele tá em um andar e ele vai até o térreo. E aí a gente tem, né, o 7º, o 6º, o 5º, enfim, cada andar uma parada, e é nesse passar de tempo, ou seja, muito rápido, que a gente vai acompanhar a história desse menino. É muito emocionante, porque logo nas primeiras páginas a gente vai ver um tiroteio, o irmão dele vai morrer, e ele vai mostrar pra gente uma realidade de onde ele mora. Quando alguém da sua família é morto de uma forma assim tão cruel e brutal, você tem 3 regras: não chorar, não dedurar ninguém e se vingar. E aqui a gente tem esse personagem no elevador prestes a se vingar. E, gente, é muito emocionante, é muito envolvente. O legal desse livro é que ele é narrado em uma forma poética, são prosas, então, assim, é tudo muito visual, é realmente emocionante. Cada página é um tapa na nossa cara, e também é o tipo de livro que, exatamente por ser narrado de uma forma diferente, ele é muito fluido, ele é muito rápido de ler, apesar de todas as emoções fortes que são tratadas aqui. A gente vê preconceito, a gente vê disparidade de classe, a gente vê também sobre o panorama da nossa sociedade atual, e principalmente sobre a morte, gente, e como a morte, ela ceifa e modifica e transforma as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, e como isso pode ser um ciclo, sabe? É muito emocionante, é muito envolvente, eu chorei demais, e o final do livro é um final aberto. Se você gosta de finais fechadinhos, não espere isso desse livro, mas vale a pena ler ele ainda assim, porque o final é aberto pra fazer a gente refletir. Você tem vários caminhos, e aí você decide o caminho que você vai acreditar, e independente de qual seja, todos eles são extremamente emocionantes. Eu me envolvi muito com esse livro, foi 5 estrelas, ó, só de falar tô arrepiada. Outro livro jovem que também fala sobre disparidade de classe, sobre preconceito, sobre racismo, e é uma bomba, assim, com muitas emoções, e que também começa com uma morte, um tiroteio, uma injustiça, é O Ódio que Você Semeia. Eu já falei desse livro antes aqui no canal, eu vou deixar nos cards a resenha dele. Também é um livro jovem, com uma protagonista que tá no ensino médio, então aqui, né, a gente tem essa coisa cultural, pop, típica dessa idade. Tem também uma linguagem um pouco mais bruta, tem palavrão, tem termos, assim, jovens, realmente pra chamar a nossa atenção pra nossa juventude e trazer aqui essa personagem precisa encontrar a sua voz. Na realidade, ela precisa acreditar no poder da sua voz. É um livro muito bonito, já foi adaptado para o cinema, vou deixar aqui a foto. Tanto o filme quanto o livro valem muito a pena ser vistos, compartilhados, debatidos. É um livro jovem, sim, mas é o que eu acredito que todo mundo deva ler, porque ele tem uma mensagem poderosa e muito atual. Faz a gente repensar sobre os nossos valores, sobre como a gente usa a nossa voz e também sobre a nossa sociedade. Algo que é, gente, hoje a gente precisa olhar para o próximo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, da nossa segurança, dos nossos privilégios e buscar aprender, buscar confrontar, buscar questionar, e livros como esse, eles realmente geram essa vontade de aprender mais, de questionar mais e de rever muitas das coisas que a gente tem por certo dentro da nossa sociedade. É um livro maravilhoso. Quem acompanha o Livros e Fuxico sabe que eu tenho uma filha de 3 meses e ultimamente eu tenho lido muitos livros infantis com ela e para ela. Eu acho que é algo que virou
parte da nossa rotina. Como eu amo ler, eu tento mostrar pra ela esse amor pelos livros. Obviamente, ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo, mas ela gosta desse momento nosso. E um dos livros que eu li pra ela nos últimos tempos, e ela amou, e eu também, é Amor de Cabelo. Gente, esse livro, ele fala tanto sobre relação de pai com a filha, e também sobre aceitação, sobre a nossa sociedade, sobre os padrões de beleza, e sobre também você se sentir bonita, sobre você aprender em casa, sabe? O que é beleza, o que é se cuidar, o que é se amar, o que é se sentir poderosa. E essa mensagem é linda, é valiosa, e a relação desse pai e dessa filha é tão bonita. E eu acho que é algo assim muito gostoso de você ler com uma criança, mas de você também adulto ler, porque te deixa com o coração quentinho, te faz colocar um sorriso no rosto, te faz repensar algumas coisas também. Fora que o livro é lindo, vou mostrar o traço pra vocês. Olha que bonito, gente. É muito fofo. E é realmente sobre beleza, sobre cuidado e sobre fraternidade, porque a relação desse pai com essa filha é uma das coisas mais fofas que eu já vi, e eu fico lendo, relendo com a minha filha. Vale muito a pena, sem contar que esse livro é maravilhoso. Por falar em relação mãe e filha, eu não poderia deixar de indicar pra vocês As Alegrias da Maternidade. Esse livro, ele foi um tapa na minha cara de várias formas. É uma leitura muito difícil porque ela é histórica. Se eu não me engano, foi escrita em 1959, 53 e retrata o período de 1920 e pouquinho até 1950, ou seja, a gente tem aí, né, uma passagem de tempo. Enfim, é um livro histórico em que a gente vai conhecer a Nigéria em um período ali da Segunda Guerra Mundial, e também a própria valorização cultural desse povo, dessa nação. Tem toda a parte social, econômica dessa região, os preconceitos, e principalmente a parte que vai mostrar pra gente o crescimento da cidade, da urbanização, quando comparada com a parte rural, do trato com a terra e de você produzir o que você come. Então a gente tem esses dois panoramas aqui. A personagem, ela sonha em ser mãe, é o sonho da vida dela, mas ela vai se casar uma vez e não vai conseguir ter filho. E quando ela consegue ter filho, é de uma forma muito diferente do que ela imaginou. É doloroso, ela vai passar por infinitas provações e vai realizar o seu sonho. Mas ao longo da vida ela vai descobrir que a maternidade é muito diferente do que ela imaginou que ia ser. Ela idealizou muitas coisas e esses sonhos, essas ideias estão presentes em todos os capítulos do livro, e a gente vê como essa mãe ela anseia pela maternidade ideal que foi passado para ela de geração em geração, e como ela aprendeu com o seu povo que uma mãe com filhos é uma mãe rica, é uma mãe sortuda, até o momento em que ela descobre que a maternidade tem sim muitas dificuldades, muitas provações. Fala sobre o papel da mulher dentro da sociedade, sobre como nós somos infinitamente cobradas. E eu acho que isso é um panorama legal, porque apesar de ser um livro histórico, foi escrito há tanto tempo, que também reflete um período e uma região diferente do que a gente vive hoje, é uma trama completamente atual quando você pensa em maternidade e no papel que a sociedade estipula para homem como pai, como provedor, para mulher também como mãe. É maravilhoso, é emocionante, eu chorei pra caramba, não só por ser mãe também, mas porque a jornada dessa protagonista, ela é extremamente dolorosa e palpável. Os primeiros capítulos, gente, são um pouco mais difíceis, porque a gente vai entender o passado da personagem, então como ela foi concebida, quem eram os seus pais, e também a gente demora um pouco para entender os termos da autora, a região que ela tá descrevendo. É sim um livro histórico, então ele tem um pouquinho de resistência, mas passado aí o primeiro capítulo, o segundo capítulo, sério, leiam. O final é muito emocionante, o panorama cultural e social é riquíssimo, ele traz pra gente uma Nigéria muito diferente do que eu já tinha visto em outros livros, e a maternidade é realmente posta de uma forma muito real, cruel, mas real, com seus lados bons e os seus lados negativos. Tem uma parte em especial que a protagonista, ela fala como os filhos, eles estão sugando a vida dela e como ela não se importa, porque essa é a prioridade dela, ver eles felizes, ver eles fortes, ver eles realizando os seus sonhos, e é praticamente isso que ela faz o livro inteiro. Sério, gente, é um livro maravilhoso. Outro livro que também pode falar sobre maternidade, mas apesar de começar com esse pano de fundo, ele vai muito além, é A Cor
Púrpura. Esse livro, gente, ele também tem um panorama histórico muito forte, ele também é um clássico. Ele foi escrito em 1944 e a história da protagonista vai se passar de 1900 a 1940 aqui. Então a gente tem sim um panorama histórico muito rico e até mesmo a presença, a marca, a figura de linguagem típica do período quando ele foi escrito. Por isso que ele é um clássico. Fala muito sobre violência, sobre abuso sexual e abuso emocional também, sobre estupro, sobre violência racial, sobre preconceitos, sobre disparidade de classes e sobre a luta de uma mulher que vai enfrentar muitos vilões, que vai enfrentar muita dor, que vai cair várias vezes, mas vai lutar pra recomeçar. É um livro doloroso e potente. É um livro muito real, então ele é tapa na cara atrás de tapa na cara. E assim, eu me envolvi muito com a protagonista. Eu sofri um pouquinho nos primeiros capítulos, porque eu também tive um pouco de resistência com a escrita da autora, mas valeu a pena. Valeu a pena porque no final, assim, eu senti que eu aprendi muito, que eu cresci muito com as páginas desse livro, e principalmente com a jornada dessa mulher. É um livro aí que é lido pelo mundo inteiro, que é falado no mundo inteiro, que vale muito a pena colocar na sua meta de leitura, na sua lista de desejados. Dar uma chance pra conhecer a jornada dessa mulher aqui, pra aprender com ela, pra se transformar com ela e também pra levar uns tapas na cara, levar um chacoalhão. Eu acho que livros poderosos fazem isso e esse livro é um deles. É emocionante, se preparem, tá? E é doloroso também, não vou fingir que não é não, porque começa com muita violência. Laços de Sangue é um livro de ficção científica que a gente vai falar sobre viagem no tempo. Imagina você tá mudando de apartamento, você tem lá quase seus 26 anos, tá super feliz, começando uma etapa nova da sua vida, e de repente você tá empacotando as coisas, pá, desmaia. Quando você abre o olho, você tá em pleno século XX, em um período super perigoso pra ser mulher, principalmente pra ser mulher negra, e à sua frente tem um garotinho se afogando. Você estende a mão pra salvar esse garotinho e de repente tem uma arma na sua cabeça, porque você é uma mulher negra. Onde é possível você relar ou você tentar... Ai, meu Deus, sério, gente. Você se aproximar de uma criança branca. E aí, de repente, você volta pro presente. E isso acontece várias vezes. Passado, presente, passado, presente. É uma mulher, uma jornada muito forte de você lutar pela sua sobrevivência, mas também de você que, de hoje, você, mulher, com seus direitos, ter que voltar pra uma época em que seus direitos eram constantemente questionados. E não só por ser mulher, mas também pela cor da sua pele. É um tapa na cara também, é um livro poderoso também, é uma mulher poderosa também, aqui narrando a sua própria história. A parte da ficção foi muito bem construída pela autora. E é um livro, gente, que até hoje, né, depois de já ter lido ele faz um tempinho, já até indiquei pra vocês em outros vídeos aqui no canal. Até hoje, quando eu paro pra pensar, eu sinto que existem coisas que eu poderia falar, que eu poderia abordar, que eu poderia debater com vocês, de tão rica que essa história é. Sério. Leiam. Enfim, e eu preciso ler mais livros dessa autora, porque ela escreve maravilhosamente bem. Todos os livros dela têm essa parte de ficção muito forte, muito bem construída, na realidade é o gênero que ela escreve, né, ficção científica, e sempre trazem também muitos questionamentos sociais que são completamente atuais. Uma coisa legal, gente, é que esse livro até então ele não tinha e-book. Essa editora em especial, ela não lançava seus livros em e-book. E agora eles foram lançados na Amazon. Pra quem gosta de ler em formato digital, tá aí uma dica. Achou que não ia ter romance de época nessa lista? Achou errado. A Estrada para São Paulo é um livro que encanta e surpreende logo nas primeiras páginas. Aqui a gente tem a história de dois irmãos que eles vêm pro Brasil para serem vendidos como escravos. Isso eles têm 6 anos, se eu não me engano. Eles são vendidos para casas diferentes, então vão viver realidades completamente diferentes. E aqui a nossa protagonista feminina, em determinado momento, vai tentar reencontrar-se com o irmão. E a gente vai ver essa jornada dela. É um período histórico do Brasil muito doloroso e que a autora abordou de uma forma extremamente real, extremamente importante para ser lido, para ser discutido, para ser entendido, pra gente visualizar também aquele momento histórico, mas o mais bonito aqui são as relações que são construídas e que são abordadas. Esses dois irmãos e a força dessa protagonista e tudo que ela precisa abrir mão ou tudo que ela faz em nome daquilo que ela acredita, o preconceito também enraizado da época,
época. É muito bonito, muito bem construído. Fazia tempo que eu não li um romance de época com esse panorama histórico tão rico e ao mesmo tempo com relações pessoais tão bem trabalhadas. Eu fiquei muito emocionada, fiquei muito surpresa. O final me deixou assim, com muitas emoções, pensando muitas coisas, revendo muitas coisas também. É um livro nacional que tá disponível no Kindle Unlimited. Gente, sério, eu acho assim que faltam romances de época com tamanha representatividade, com um cenário brasileiro, né, um cenário nacional tão maravilhoso. Então, leiam, se você gosta de romance de época, mas se você também gosta de histórias muito bem construídas sobre família, sobre laços e também sobre recomeços. Sério, é uma leitura que eu indico demais e que me surpreendeu de tantas formas, não só como leitora, mas também como escritora. Eu acho que a gente que ama romance de época, eu mesma que escrevo meus livros, né, históricos de época, esse livro me inspirou de várias formas, então foi uma leitura assim, sério, que roubou o fôlego. E um livro jovem que também é nacional é Vozes Negras. São 4 contos, cada um deles escrito por uma mulher diferente, que vai trazer aqui protagonismo negro e que também vai fazer a gente refletir sobre várias coisas. Meu conto favorito é o segundo conto, eu me envolvi muito com a trama, me envolvi muito com a história, mas todos eles têm aqui, né, personagens fortes, tem tramas envolventes, tem a importância de ser escutado, a importância de ser visto, e também tem reflexo da nossa sociedade. Por ser escrito por mulheres brasileiras, a gente vê muito aqui da forma como a nossa sociedade é moldada, dos preconceitos, também dos sonhos, das disparidades de classe. Mas mais que isso, a gente vê também sobre crescimento, amadurecimento e luta. É aqueles contos que inspiram, que fazem com que a gente se vê nos protagonistas. É muito fácil se enxergar neles, nos seus anseios, nas emoções que são descritas aqui. Apesar de ser um pouco mais jovem, todos os contos eles trazem assim sentimentos e relações amplas que podem aí ser lidos e sentidos independente da idade de quem tá lendo. E eu acho que também valoriza muito a produção literária aqui do nosso país, dos nossos autores, que precisam ser vistos e ouvidos. É muito, muito, muito bonito. Também tá disponível no Kindle Unlimited e vale muito, muito a pena ler. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa lista. Deixa aqui nos comentários qual foi aquele que te deixou mais curioso, mais ansioso e que você está querendo ler. E lembra também de comentar o que essas histórias têm em comum. Você conseguiu descobrir aí, enquanto eu indicava esses livros? Gostou? Então deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Beijo e até mais. Tchau!